Olá, turma. Agora a gente vai falar de uma temática bem atual, que é o retorno às aulas, né, de forma à distância, de forma híbrida. A gente vai pensar, né, a gente vai analisar algumas concepções dessas novas modalidades de ensino. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, vamos lá. Retorno às aulas presenciais pós-Covid-19. A gente sabe que a gente está vivenciando uma nova realidade dentro do âmbito educacional, né? Principalmente na questão da pandemia. A gente colocou aqui o pós-Covid-19, mas a gente sabe que infelizmente, a gente ainda está vivenciando essa pandemia que assolou muito, né, a nossa sociedade, as nossas famílias, os nossos amigos, as pessoas próximas. Perdemos muitas pessoas, tivemos as aulas suspensas por conta disso, e vários outros serviços também suspensos, ficando só a questão dos serviços essenciais. E aí a gente vai estudar um pouquinho a respeito disso, que é interessante. Quando a gente fala da questão do estágio, vocês viveram vários momentos do estágio de vocês de forma não presencial, né? À distância. Então, agora, esse estágio que vocês vão estar fazendo nas séries iniciais, de primeiro ao quinto ano, vocês vão poder retornar para o estágio presencial. Se eu não me engano, o estágio de vocês da educação infantil, eu não tenho certeza se foi totalmente presencial ou não, mas a certeza que eu tenho que os outros não foi, né? Foi à distância, então esses estágios à distância, eles dificultam também um pouco a vida do aluno, porque você não tem aquele contato direto na escola com os alunos, com os professores, o que acaba facilitando também um pouquinho o desenvolvimento acadêmico de vocês. Então, a gente colocou aqui nesse slide março de 2020. Então, o que é que ocorreu em março de 2020? Suspensão das aulas presenciais. Então, mais basicamente, na segunda quinzena de março, a gente teve essa suspensão das aulas por conta do agravamento da pandemia aqui no nosso país. Foi um momento de muita dúvida, né? Um momento de, assim, ninguém sabia como é que ia ser, quando é que ia retornar, a gente não imaginava que ia demorar tanto quanto demorou, não é verdade? Então, o questionamento aqui, o que fazer? O que a gente fez nesse primeiro momento foi se ausentar da sala de aula. E a gente passou muito tempo realmente distante da sala de aula, distante dos nossos alunos, até a gente voltar ao ensino à distância. Então, tempo de incertezas, como eu disse anteriormente, porque a gente não sabia, até então a gente pensava que a pandemia só ia durar um mês, estourando 2 ou pouquíssimos dias, e a pandemia se perdura até hoje, infelizmente, né? Graças a Deus, com um pouco mais estabilizada, com a pós-vacinação, com a vacinação, mas a gente sofreu muito esse impacto da pandemia. Quanto tempo ficaremos sem aulas presenciais? Esse era um dos questionamentos também que eram feitos naquele período. Quanto tempo a gente ia ficar sem a aula? Aí foram saindo decretos e mais decretos, prorrogando a questão do ensino à distância, até que a gente chegasse ao momento que a gente está vivenciando agora. Então, as reações que nós tivemos imediatistas dentro das escolas foram dados recessos, né? Foram dadas férias nas escolas, nas outras instituições não escolares, para os servidores, para os funcionários, e surgiu a opção de se dar as aulas não presenciais para os alunos, no caso, as aulas online. Contexto atual, a pandemia e a escola. Aulas não presenciais. O que nós conseguimos ensinar? O que conseguimos ensinar? Será que a gente ensinou, na verdade, a contento nossos alunos? Será que a gente conseguiu passar conteúdo de verdade para eles? Eu confesso para vocês que, assim, na minha opinião, a gente não conseguiu ensinar 100% nossos alunos, mesmo porque o ensino presencial é complicado. Imagine o ensino à distância. O aluno, de certa forma, aprendendo sozinho em casa, porque era o que estava acontecendo. O aluno pegava a atividade e ele tinha que se desenvolver sozinho em casa, porque o professor não estava lá do lado dele para tirar as dúvidas. O que o aluno consegue aprender no ensino à distância? Confesso para vocês também que acredito que muito pouco. Essas são minhas opiniões, tá? É claro que vocês podem divergir dela.
delas. Mas, assim, com a minha experiência de sala de aula, eu pude perceber, a gente vem percebendo, na verdade, que o desenvolvimento dos alunos vem sendo muito baixo. Os alunos não querem mais estar em sala de aula, não querem retornar, porque eles já estão a par da sala de aula, porque não estão mais vivenciando esse momento da sala de aula. Então, a gente está tendo dificuldade até nisso, nessa questão do retorno híbrido. Qual é o papel da escola? O nosso papel enquanto professores, enquanto escola, porque a gente tem que viver a escola, não é? É de tentar oferecer esse ensino. Embora se fale em ensino de qualidade, a gente sabe que, infelizmente, por conta da pandemia, o ensino não ficou 100% qualitativo, aliás, perdão, não seria esse termo, não ficou 100% de qualidade para os nossos alunos, visto que os mesmos não estavam tendo acesso de verdade à escola. Quem ia até a escola eram os pais, para pegar as atividades, né? Quem ia tirar as dúvidas eram os pais, então a gente não tinha esse contato 100% direto com os alunos. A gente até recebia alguns alunos plantões pedagógicos, mas não era nem recomendado. Qual é o papel da família? Qual deveria ter sido o papel da família? Qual deve ser o papel da família? Acompanhar esses alunos. Infelizmente, isso não acontece em todas as famílias, em todas as casas, porque os pais precisam trabalhar, ou então porque alguns pais não têm conhecimento, infelizmente, são analfabetos, ou também porque alguns pais não têm interesse. Tá? Que a gente também vivencia isso, a falta de interesse de alguns pais com relação à educação de seus filhos. Eles cobram a escola, mas não fazem o seu papel, que é de estar acompanhando em casa. Como aprendem? Então, os bebês, como é que é o ensino na educação infantil, como é que é a alfabetização, como é que funciona o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico e o universitário. Então, vamos lá. Quando a gente fala da creche, lá dentro da educação infantil, a creche é a educação infantil, quando eu coloquei aqui a questão dos bebês, a gente observa que a creche voltou a funcionar basicamente esse ano. O ano passado ficou totalmente parado, não teve o ensino à distância na creche, porque não tinha como, não tinha essa possibilidade, visto que a creche é o momento em que a criança vai para a escola para ter o primeiro contato, para desenvolver a parte cognitiva, a parte motora, mas o ensino em si, lá dentro da creche, ele não acontece como ele vem acontecendo lá no ensino fundamental. Lá no pré, a gente também já dá a primeira engatinhada com esses alunos, tá? Embora eu tenho que dizer para vocês que na creche e no pré, a gente não tem essa obrigação de alfabetizar nossos alunos, tá? Eles vão lá para, como eu disse, desenvolver a parte cognitiva, tá? A parte mental deles, a socialização. Isso não impede que as escolas façam isso, de jeito nenhum. Não estou dizendo que a escola não pode tentar iniciar uma alfabetização nesses períodos, mas não é obrigatório. Aí aqui entramos na fase de alfabetização, que ela acontece entre o primeiro, o segundo e o terceiro ano, mas basicamente é bom que o aluno no terceiro ano já esteja sabendo ler e escrever. Aí passamos para o ensino fundamental, que é dividido em séries iniciais e séries finais, a qual cabe a vocês o ensino nas séries iniciais, que é de primeiro ao quinto ano. De sexto ao nono ano vão ficar para os professores com licenciaturas plenas, tá? Chegamos ao ensino médio, que aqui no nosso município ainda se encontra de forma à distância, por conta da reforma da escola, do Roberto Sarney. E o ensino técnico universitário, que vai variar muito, dependendo do local. Ele vai variar muito no ensino híbrido, à distância. E eu desconheço algumas que já estejam 100% presencial. Eu ouço falar de universidades que estão de forma híbrida e de universidades que estão de forma à distância, como é o caso de vocês, como é o caso da UEMA, que ainda estão à distância, tá? Há algumas instituições que já estão híbridas, então o aluno assiste aula tanto de casa quanto vai até a universidade. Enfrentamento dos efeitos da pandemia de Covid-19 na educação. Subsídios para a elaboração de protocolos de retorno às aulas das redes municipais. Então, para a gente retornar, para que a gente pudesse retornar às aulas, a gente teve que fazer o quê?
que elaborar os protocolos. Então, para cada momento de funcionamento da escola, houve um tipo de protocolo. Teve o protocolo do ensino à distância, tá? Que a gente teve que apresentar para a comunidade, para a sociedade, para os professores, para o Simproecema. A gente foi cobrado com relação a isso. E o protocolo de ensino híbrido, quando a gente iniciou o ensino híbrido aqui no município. Esses protocolos são obrigatórios, gente. Os municípios têm que estar disponibilizando, no caso, as secretarias de educação. Reorganização dos calendários escolares e atividades pedagógicas durante o período de pandemia de Covid-19. Nós sabemos que os nossos calendários sofreram várias alterações por conta dessas suspensões de aula. Então, a gente teve que estar fazendo muitas readaptações, muitas reorganizações nos calendários municipais. E também estaduais, e assim vai. Flexibilização do calendário escolar, que é o que a gente falou anteriormente. Flexibilizar o quê? A partir do momento que sai um decreto novo, eu vou fazendo uma outra flexibilização no meu calendário. Eu posso prorrogar o ensino letivo de 2020 até o ano de 2021, ou então eu posso pensar em outros tipos de atividades que eu possa estar complementando essa minha carga horária, porque vocês sabem que pela lei nós temos que cumprir os 200 dias letivos. Ensino híbrido, que é o que nós estamos vivenciando hoje aqui no município, mas que infelizmente não é 100%, porque para que o ensino híbrido funcione 100%, nós precisaríamos que os alunos tivessem acesso à internet em casa, e infelizmente eles não têm esse acesso à internet. O uso da educação à distância, que é a EAD, que nós usamos muito também, que foi uma ferramenta nesse período de pandemia, que, na minha opinião, não funciona muito. É a minha opinião, entendeu? Principalmente para os alunos do ensino fundamental. Que contexto teremos na escola no momento da volta? Então, nós chegamos no momento das vacinas, graças a Deus, estamos vacinados. Eu acredito que já a maioria de vocês já deve ter tomado a segunda dose. Aí temos aqui a outra questão, sem vacina, o que seria essa ausência de vacina? Aqui no nosso município, graças a Deus, nós não tivemos problema com a ausência de vacinação. Graças a Deus, sempre que a gente foi procurar a saúde, a gente teve esse acesso à vacinação. Só que alguns profissionais da educação, não vou só falar, eu vou falar aqui no momento de professores, porque a nossa aula cabe falar de professores, mas isso não é só para professores. Há outras pessoas que, infelizmente, ainda se recusam a tomar a vacina, tá? E aí, o que acontece para nós aqui da área educacional? Quem se recusa a tomar a vacina tem que assinar um termo de recusa, entendeu? Até para que a escola esteja respaldada com relação a isso. Porque para você estar em sala de aula, você tem que estar imunizado, tanto para a sua segurança, quanto para a segurança dos alunos também, entendeu? Mas algumas pessoas se recusam a tomar vacina, alguns profissionais da educação não querem. Então, a gente não pode obrigar, mas a gente tem que estar fundamentado, né? Então, essa fundamentação para a gente vem através dessa documentação, que é o termo de recusa. Então, nova organização da arquitetura escolar, das rotinas e das relações. As escolas também tiveram que se adaptar ao período pandêmico, né? Então, o distanciamento, a questão da preparação dos espaços para receber esses alunos, a questão de como vai funcionar o momento da merenda, não se tem recreio, entre aspas, o aluno fica na sala, porque para evitar a aglomeração. Entre outras coisas que a gente teve que ir adaptando as escolas para estar recebendo esses alunos. E graças a Deus, nesse retorno híbrido, pelo menos aqui em Paulo Ramos, e pelos relatos que a gente vê, a gente ainda não teve casos de Covid dentro das escolas. É claro que existem casos isolados, algum servidor outro que apresentou o caso de Covid, mas ele se ausentou da escola e nem chegou a ter contato com o aluno. Então, graças a Deus, nós não tivemos esse tipo de problema aqui e em muitos outros municípios. Então, o que a gente falou anteriormente, como é que será? A sala de aula, obedecer a questão do distanciamento, né? Ter a divisão dos alunos, que vão vir cada um no seu dia certo, no seu grupo. O refeitório, que é a parte do momento da merenda. O aluno, ele pega a sua merenda e vai lanchar lá dentro da sala, para não haver aglomeração no pátio. Aí entra aqui novamente a questão do pátio, que foi o que eu falei anteriormente.
E a entrada e a saída também é evitando aglomeração, procurando possibilitar que saia uma turma e outra, e assim sucessivamente, não deixando que os alunos se aglomerem ali no espaço do portão. Como se aprende? Como se ensina? Então, como é que eu estou ensinando meus alunos? Como é que eu vou ensinar meus alunos? E como é que os meus alunos estão aprendendo nesse período pandêmico? Então, tem que haver interação entre professor e aluno. Tem que haver a dialogia, que é o diálogo entre ambos, que eu só posso saber se meu aluno está aprendendo se eu dialogo com ele, se eu escuto ele. E as metodologias que eu vou utilizar em sala de aula, tá? Então, eu posso estar utilizando metodologias tradicionais, sim. Ah, professora, mas não é recomendado. Entre aspas, há metodologias tradicionais que ainda servem, que a gente pode estar, assim, adaptando e utilizando na nossa sala de aula. Temos as novas metodologias ativas, temos o ensino híbrido e temos o EAD, que são metodologias novas que a gente acabou tendo que abraçar por conta da pandemia. Essas metodologias ativas, o nome já diz, são métodos novos, são métodos ativos que facilitam a aprendizagem dos alunos. Então, é uma aula diferenciada, eu passar uma atividade no grupo, eu mandar um vídeo para o meu aluno, entendeu? Quando ele não pode estar aqui na escola, eu fazer uma atividade diferenciada para ele, respeitando a aprendizagem desses alunos. O novo papel da família após a pandemia. Então, como será a relação com a escola? Eu confesso para vocês que, na minha opinião, a relação ainda permanece a mesma, né? Muitos pais são presentes, mas também nós temos inúmeros pais que são ausentes da escola. É triste a gente dizer isso, mas isso, mesmo com o período pandêmico, ainda vem acontecendo. Qual a relação da família com o ensino híbrido? Então, a família tem que observar o dia certo que ele vai estar mandando seu filho, seu neto, seu sobrinho para a escola, até para que ele não esteja indo no dia do grupo incorreto e cause uma confusão tanto na escola quanto até para o próprio aluno, que vai estar ali possivelmente aglomerando, porque aquele dia não é o dele. Então, se aquele dia não é o dele, ele tem que ir no dia que é o correto, que foi o especificado na escola. E como recuperar o tempo perdido? Eu confesso para vocês que, na minha vã opinião, esse tempo perdido não vai ser recuperado. Eu acredito que se a gente não tiver mais problema no ano que vem, com relação à questão de novos casos, novos surtos, né, de novas tipologias da Covid, novas cepas, que em nome de Jesus isso não vai mais acontecer, a partir do ano que vem vai começar um novo ciclo educacional. Professora, o que seria isso? Esses alunos que vão iniciar o ano que vem, se não tiverem paradas, talvez eles não tenham tantos prejuízos quanto esses alunos que pararam por mais de um ano. E dificilmente eu confesso para vocês que eu não acredito que esses alunos vão conseguir recuperar esse ano que eles tiveram parados. Metodologias ativas. Então, para eu utilizar metodologias ativas na minha sala de aula, na minha escola, o meu aluno ele vai ter que ser o quê? Protagonista. Então, ele vai ter que ser participativo na aula. Então, entra aqui novamente a questão da participação ativa, novas configurações da sala de aula. Então, o espaço da sala de aula tem que ser diferenciado. A gente vai vislumbrar ele de outra forma. Uso de diferentes tarefas de conhecimento, sair do comodismo, ter novas tarefas para estar aplicando, né? Essas que chamam mais atenção, que não são cansativas. Uso de tecnologia. Hoje a gente tem que realmente saber manusear um celular, saber manusear um computador, saber manusear um data show. É uma obrigação de um professor, por conta também do período pandêmico. E diferentes técnicas de ensino-aprendizagem. Por exemplo, aprendizagem baseada em problemas, colocar o aluno para raciocinar, para que ele consiga resolver aquele problema naquele momento. E a sala de aula invertida. Muitas vezes eu posso trocar de lugar com o meu aluno diretamente. Ah, professora, quer dizer que agora eu vou ser aluna? Não. Eu estou querendo dizer que você também aprende com seus alunos. Isso é possível. Possível sim. Então, você pode dar voz para os seus alunos, permitir que eles falem mais e que eles se sintam como pessoas que têm capacidade de expor os pensamentos, as opiniões,
os conhecimentos prévios que eles têm. O ensino híbrido. Então, atividades presenciais e não presenciais, a gente sabe que no ensino híbrido o aluno deveria estar aquele primeiro grupo na sala e o segundo grupo assistindo a aula em casa. Na rede particular isso aconteceu. Infelizmente, na rede pública não foi possível, justamente por conta do que foi falado para vocês. Os alunos não têm acesso, tá? A acessibilidade dos alunos da rede pública é muito pequena. Então, é muito dificultoso. Eles não têm internet, alguns não têm o celular, usam o celular dos pais. Então, isso acabou dificultando. Combinação com atividades por meio das tecnologias digitais. Então, como eu disse, usar as tecnologias digitais a favor para passar as atividades, para passar conteúdo. Foco da aprendizagem no aluno, não na transmissão do professor. Então, o foco de vocês vai ser e deve ser o aluno, tá? Não vocês enquanto professores. Vocês têm que entender que vocês são os transmissores de conhecimento e que, para que vocês consigam transmitir o conhecimento, vocês vão precisar dos alunos, tá? E para que os alunos aprendam, a aula de vocês tem que ser uma aula boa, tem que ser uma aula diferenciada, tem que ser uma aula que chame a atenção dos alunos. Apoio do professor e colaboração dos colegas, que é uma coisa que eu deixei aqui por último, que eu acho que, infelizmente, é uma coisa que é muito complicada na nossa área. Nem sempre a gente como é que eu digo? Qual o termo que eu uso? Nem sempre a gente é companheiro dos nossos colegas de profissão. A gente julga muito, a gente fala muito mal de professor, isso é verdade, infelizmente. E a gente deveria mudar muito essa nossa concepção. Porque ciclano não sabe de nada, porque ciclano, quem foi teu professor? Por que tu não sabe de nada? Porque é culpa do professor fulano de tal. Fora que isso é falta de ética, né? A gente ficar falando dos colegas. Mas a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente tem que começar a ser parceiro dos nossos colegas de profissão. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente não é. Gente, eu espero que tenha ficado claro até o momento essa questão do ensino que nós estamos vivenciando hoje. É importante que eu deixe aqui claro para vocês que ainda há municípios que estão à distância, funcionando à distância, porque os casos ainda não diminuíram. Há municípios que estão funcionando híbrido, como é o caso de Paulo Ramos, Lago da Pedra, Vitorino, Bacabal, e há municípios que já estão retornando de forma presencial, como é o caso de Marajá do Sena. A informação que eu tenho de lá é que lá eles já estão 100% presenciais. Se eu estiver errada, vocês podem me corrigir. Essa informação foi me passada pelo secretário de lá. Se eu não me engano, ele me disse que apenas uma escola lá ainda não estava funcionando 100% presencial, mas as demais já estavam todas presenciais. Então, é algo que a gente vai ter que ir se adaptando, se acostumando aos poucos e esperando que o ano que vem seja tudo diferente, que a gente não tenha mais que sair de novo da sala de aula, que a gente possa permanecer lá e que essa pandemia dê tchau, vá embora. Para finalizar a aula, tem só uma perguntinha aqui para vocês. Na opinião de vocês, como estará a educação em 5 anos? Então, como é que vocês pensam que a educação vai estar daqui a 5 anos? Coloquem os pensamentos de vocês, as concepções de vocês com relação a isso. Obrigada, até a próxima aula.